A transição da Idade Antiga para a Idade Média. No século II, o Império Romano tinha mais de 50 milhões de habitantes, uma diversidade de povos e territórios na Europa, norte da África e a Ásia. No século XIII, o Império Romano entrou em crise por conta de dificuldades políticas, colapso do sistema escravista, das revoltas dos povos dominados e da expansão do cristianismo. O Império Romano ele entra em crise, né, por conta das dificuldades políticas. Então era um imperador que era assassinado, outro imperador era assassinado e por aí vai, né? Então havia ali uma intensa crise política, né? Um colapso do sistema escravista, né? Porque eles pararam de se expandir, o império parou de se expandir, e aí então parou de ter escravos, e o escravo era força de trabalho para rodar a economia do Império Romano. Então parou de ter escravos, houve então crise no sistema escravista e a expansão do cristianismo, porque os cristãos eles negavam tudo aquilo que os romanos, a tudo aquilo que sustentava o Império Romano, né? Como por exemplo os cristãos negavam o culto ao imperador, negavam, né, o trabalho escravo. Então tudo aquilo que sustentava a economia romana os cristãos negavam, e conforme a expansão do cristianismo se alastrava em Roma, né, mais Roma entrava em crise. O avanço do cristianismo provocou o enfraquecimento da figura do imperador, já que os cristãos não aceitavam prestar-lhe culto religioso, como era de costume na época. Além disso, os cristãos eram contrários à escravidão, e o crescimento dessa religião contribuiu para enfraquecer ainda mais uma instituição já debilitada. Esses elementos foram enfraquecendo o comércio, esvaziando aos poucos as cidades. O processo que foi intensificado a partir da invasão dos bárbaros, nome pelo qual os romanos designavam os povos com uma cultura diferente da sua. Então eles chamavam de bárbaros aqueles que eram diferentes dele. A crise levou à divisão do Império no século IV, o que não impediu a fragmentação do Império Romano do Ocidente, diante de sucessivas ondas de imigração de povos estrangeiros, como os germânicos, que passavam a invadir o território romano após terem suas terras incorporadas pelos hunos. No século V, as invasões deram o golpe final no Império Romano do Ocidente. Houve então o início de um processo que mesclou a cultura romana com a cultura dos povos germânicos e que moldaria a civilização medieval. De acordo com o texto, responda as questões a seguir. Quais foram os motivos da crise do Império Romano no século III? Simples. Os motivos foram as dificuldades políticas, disputa pelo poder, sistema escravista e expansão do cristianismo. Quem eram os povos bárbaros? Eram os povos germânicos. Quem eram os bárbaros? Eram os povos germânicos que, a partir do século IV, começou a invadir o Império Romano do Ocidente. Como se for uma civilização medieval? A civilização medieval ela vai se formar a partir da mistura da cultura romana com a cultura germânica, né? O Império Romano do Ocidente, né, a partir do século V, começa a se desfragmentar, começa a se fragmentar, né, e começa a se extinguir a partir na medida em que os povos germânicos começam a invadir as cidades e então o povo, né, o pessoal que vivia na cidade passa a se refugiar nos campos. E aí você tem o início do processo de feudalização e aí então a civilização medieval ela vai surgir a partir ali da queda do Império Romano, tá? E, e na medida em que o Império Romano caía, ela vai se formando novos reinos, né? Com a mistura, com a mescla entre a cultura romana e a cultura germânica.